Êxodo capítulo 3, vamos ler apenas alguns versículos. Eu vou até acompanhar junto com os irmãos para a gente ler na mesma tradução. Os irmãos encontraram? Êxodo capítulo 3. Os irmãos que estão em casa também, depois dá um oizinho aí, né, pastor? É bom. Muito bem, Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Tá bom aí, meu irmão. Volta, por gentileza, ao versículo 7. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Nós vivemos num mundo que muitas vezes estamos como os filhos de Israel, no Egito. Qual a situação do povo de Israel naquela época? Há 400 anos atrás, Moisés estava ali, na verdade, já há 40 anos, vamos dizer então que era aproximadamente 400 anos, ainda falta um pouquinho para Moisés tirar o povo do Egito, 430 foi o total de tempo que eles ficaram. E eles haviam sido convidados, na verdade, pelo faraó antigo. Os irmãos devem lembrar da história. O faraó que era amigo de José. E o que aconteceu? Eles indo para lá, eles ficaram no início na terra de Gósen, que era uma terra muito fértil. Era uma terra boa, que José, na época em que estava lá, recebeu do faraó. E naquele momento, eles começaram a crescer dentro daquela terra. Eles começaram a se multiplicar. Só que quando José foi para lá, ele disse: Vocês deverão sair dessa terra. E quando vocês saírem, vocês levarão o meu corpo. Só que se passaram 400 anos, eles não saíram daquela terra. Aconteceu que eles foram ficando, chegou um rei que não conhecia José e escravizou o povo. Esse livro traz um pouco sobre algumas questões nossas, que nós nos acostumamos à vida que temos e não percebemos que muitas vezes estamos escravizados numa situação. Não percebemos que precisamos sair. Então, uma situação que apresenta é para aquela pessoa que fala: poxa, eu não tenho visão do que fazer. Eu não sei o que vou fazer, eu não tenho sonho, eu não tenho esperança, eu nem sei que estou preso. Mas em muitas situações a pessoa ela começa a perceber: poxa, eu queria sair, fazer alguma coisa, dar algo melhor para o meu filho, eu gostaria de fazer uma viagem, ou eu gostaria de ter, de repente, como é o sonho de todo mundo, né, a minha casa própria.
mas eu não sei como fazer isso. E tem muitas pessoas que têm sonhos simples, que são os propósitos de cada um. Eu quero crescer, constituir família, descansar em paz. E a Bíblia fala que nós temos direito a tudo isso, porque tudo que Deus colocou para nós está à nossa disposição, mas nós temos que saber como alcançá-las. E para alcançar, a gente precisa ter essas chaves espirituais. A primeira das chaves que eu menciono no livro não tinha como ser outra, é a oração. E esse livro eu menciono chaves que abrem portas, e essas portas, algumas são na sequência, e outras chaves abrem portas distintas, mas em qualquer situação, mistério, em qualquer situação, ainda bem que não tem cabo, se fosse com cabo, ia dizer, foi o cabo, né? E em qualquer situação, vocês deverão sempre andar com a chave da oração no bolso. Essa chave vocês não poderão deixar de andar em momento algum, porque vocês vão ter que usar o tempo todo. A Bíblia menciona em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, que Deus viu a aflição do povo. Olha lá. Eu tenho visto atentamente a aflição do povo. O povo estava o quê? Aflito no Egito. Deus viu, Deus ouviu o clamor, e Deus mais conheceu as dores, porque Deus estava junto com eles, sofrendo do mesmo jeito. Muitas vezes nós achamos que Deus não sabe o que nós estamos passando, nós achamos que Deus não se importa com a gente, muitas vezes nós achamos, Deus nem percebe. Quando nós oramos ao Senhor, Deus sabe, porque Ele sente as nossas dores, Ele sente as nossas aflições, Ele está conosco em todos os momentos, e Deus conhece cada detalhe nosso. E Deus, mais do que ninguém, Ele sabe justamente o que precisamos fazer para nos livrar dessa situação. Por isso a primeira chave é a oração, porque muitas vezes nós não sabemos nem como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Primeira chave é a oração. Por que eu vou orar? Imagine que você de repente está numa situação em que você precisa sair dessa situação. Eu não sei, o livro trata de algumas questões aqui, alguns exemplos, mas isso é o que fala. E você não sabe como sair, você vai fazer o quê? Você vai buscar a Deus. Senhor, eu estou numa situação em que eu não sei o que fazer, porque muitas vezes eu não tenho uma visão. Uma das portas que essa chave abre é a esperança. Porque quando uma pessoa não está com esperança, ela está desesperada, desesperançosa. Muitas vezes as pessoas estão em desespero porque não têm esperança. Quando você busca a Deus em oração, a primeira coisa que Ele faz em você é te dar esperança. Eu vou dar um jeito. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu vou dar um jeito, eu vou ter uma situação. Eu converso com a minha esposa muitas vezes, ela fala, comigo algum problema? Eu falo, calma, tem jeito. Eu só não sei qual ainda, mas jeito tem. Porque eu sei que tudo tem uma saída. Eu aprendi que qualquer que seja o problema, sempre tem uma saída. Eu só tenho que saber onde está a saída e como sair. Se eu não sei, eu vou buscar quem? A Deus. Senhor, qual é a saída? Como eu faço para sair? E quando a gente adquire a esperança, nós passamos então com a chave da oração, estou resumindo um pedacinho aqui, depois os irmãos vão ler. Acessei a primeira porta da esperança, passei pela porta da esperança. Lembra do Silvio Santos? Está aqui, eu contei um pedacinho. Eu gostava quando ele falava, vamos abrir a porta da esperança. E às vezes não tinha nada do outro lado. Mas irmãos, com Jesus, com Deus, sempre vai ter alguma coisa do outro lado. Amém? Com o homem você pode esperar que às vezes não tem nada, mas com Deus sempre vai ter. Ele não vai colocar esperança no seu coração à toa. Se Ele colocou esperança na sua vida, porque tem algo de bom para você. Porque que Deus, se Ele fala assim, meu irmão, eu vou te dar uma vitória, e nunca der, meus irmãos, Deus é mentiroso. A Bíblia diz que Deus não mente, Ele vai fazer. Então a esperança para que você comece a fazer o que então? Acessar outra porta. Sabe qual é a outra porta? Os sonhos. O pastor pregou outro dia aqui a respeito dos sonhos.
Quando você tem sonho, você almeja algo que antes você não almejava. Por quê? Porque você não tinha sonhos. Você não visualizava nada que estava à sua frente. A sua vida era naquilo mesmo. Então, muitas vezes, a gente não vê porque estamos cegos. A Bíblia menciona que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes, muitas pessoas, eu não vou dizer da igreja, mas muitas pessoas estão cegas, porque eles estão com a venda colocada pelo inimigo. O mundo está repleto de pessoas que você fala, e a pessoa não vê o que está à sua frente. E não vão ver. Quando você começa a sonhar, você dá um passo para a próxima porta, que é força para conquistar os seus sonhos. E Deus vai colocando isso na sua vida, com uma única chave, que é a chave da oração. Irmão, se você não ora, não adianta querer buscar as coisas de acordo com a vontade de Deus. As pessoas no mundo conquistam muitas coisas, conquistam, mas vamos perguntar, está de acordo com a vontade de Deus? Nem sempre. Quando o seu propósito está alinhado ao propósito de Deus, tudo acontece na sua vida. E isso é uma outra chave que nós vamos ver mais à frente. Israel, então, estava naquela situação em que ele não tinha esperança, ele não tinha as forças, não tinha sonhos. Estava numa situação difícil. E Deus viu, ouviu e sentiu o clamor do povo de Israel. Às vezes Deus permite que a gente passe por alguma coisa, porque nós só lembramos de orar a Deus na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, na hora de dormir, na hora de acordar, e aquela oração, Pai Nosso, obrigado por tudo, tal, amém. Aí às vezes, fala assim, esse menino está precisando orar mais, e aí a gente sofre um pouquinho. E quando a gente começa a sofrer, aí a gente busca, não com a simples oração, mas a gente busca com clamor, buscando com força. E o povo já estava naquela situação angustiado, desesperado, e Deus então envia quem? Moisés. Irmãos, Deus sempre vai enviar alguém para você. Quando você ora ao Senhor e busca, e Deus sente tudo que você sente, Deus sempre vai enviar alguém. Eu tenho muito essa expectativa de quando eu oro, prestar atenção nos sinais. Senhor, estou precisando de tal coisa. Aí eu fico atento, igual um radar. O navio ele tem aquele radar, né? E eu fico assim, aconteceu tal coisa, isso tem a ver, pode ser que sim. Aí eu vou e acontece. Tem algumas explicações aqui no livro, alguns exemplos. Tá certo? E o povo de Israel, na verdade, ele estava na expectativa de alguém que iria libertar o povo. Ele só não imaginava que seria Moisés. Agora, olha como Deus trabalha, para que os irmãos entendam como Deus faz. Vou citar aqui já a segunda chave, para que os irmãos entendam. E só vou ficar nessa, tá? Depois, semana que vem, depois, né, pastor? A gente vai falando mais, não vou falar tudo agora, não. A segunda chave se chama inteligência espiritual. Por quê? Deus ouve sua oração, te dá esperança, te dá sonhos e te dá força para agir. Mas você precisa ter uma inteligência espiritual para saber como fazer. Não é uma inteligência intelectual, não é uma inteligência emocional, é uma inteligência espiritual. Porque aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Não adianta você pensar com a mente humana, porque você não vai entender. Porque todas as coisas que são espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, você tem que ter uma inteligência espiritual. Só para vocês terem uma noção. O que é, então, uma inteligência intelectual? Eu sou um camarada inteligente, eu sei escrever, eu sei ler, eu uso a minha inteligência para resolver algum problema, isso é inteligência intelectual, tudo bem. O que é inteligência emocional? Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho uma natureza mais aflorada, não é isso, né? Como diz algumas pessoas, como é que fala a questão da psicologia? Eu sou sanguíneo, né? Qualquer coisa eu vou estourar. Eu uso a inteligência emocional para controlar as minhas emoções. Eu estou controlando. Por que eu estou controlando? Eu não sei, eu só sei que eu tenho que controlar, porque senão eu posso fazer besteira.
Isso é inteligência emocional. Agora, os propósitos de tudo isso são inteligência espiritual. A inteligência espiritual ela está voltada para o propósito. Vamos supor, eu passei aqui e tropecei e caí, me machuquei. Estou vindo para a igreja, tropecei e caí. Eu vou ficar nervoso. A minha inteligência intelectual não vai servir de nada na hora ali, porque eu caí. Eu vou usar minha inteligência emocional e vou falar assim, não vou fazer nada, não vou gritar, vou respirar, 1, 2, 3. A minha inteligência espiritual vai dizer, por que isso aconteceu? Será que Deus está me impedindo de dar um passo mais à frente e, de repente, chegar lá e ser atropelado por um carro? Deus está me protegendo, de repente, de um assalto? Alguma coisa aconteceu. Eu sempre foco nisso. Isso é inteligência espiritual. Você vê. Vamos voltar essa inteligência para Moisés. E a Bíblia diz, inclusive no livro de Hebreus, que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Por que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito? Aqui no livro, mais adiante, nós vamos entender. Aí Moisés saiu. Houve um problema lá entre Moisés e um dos egípcios, e Moisés acabou matando aquele egípcio. E Moisés tinha 40 anos, ele fez o quê? Quando descobriram que Moisés matou o egípcio e enterrou o corpo, na hora que Moisés estava tentando resolver o problema entre dois israelitas, eles falaram, você vai matar a gente, igual você matou o egípcio? Moisés falou, me descobriram. Moisés, foi para o deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. Os 40 anos que Moisés passou no Egito, ele estava aprendendo todo o conhecimento, toda a cultura, toda a literatura, tudo que os egípcios podiam passar, toda a sabedoria Moisés tinha. Quando ele foi passar os 40 anos no deserto, ele foi conhecer o outro lado, ele foi experimentar, ele foi conhecer aquelas terras, ele foi conhecer toda aquela agricultura, ele foi conhecer o relevo, ele foi conhecer todos os percursos, porque ele era pastor de ovelhas, e aonde as ovelhas iam, estava Moisés indo atrás. Moisés conhecia aquele terreno como era a palma da mão. O povo de Israel precisava de alguém que pudesse libertar eles do Egito. Seria alguém de dentro? Não. O pessoal de dentro não conhecia aquelas regiões. O pessoal de dentro não tinha o conhecimento que Moisés tinha. Deus permitiu que Moisés passasse por aquilo. Deus permitiu que Moisés fosse adotado pela filha do faraó, para ele adquirir conhecimento, para ele conhecer as disciplinas militares dos egípcios, para ele conhecer as estratégias dos egípcios, para que ele pudesse depois instruir o povo hebreu na caminhada para a terra prometida. Deus permitiu que Moisés passasse 40 anos no deserto, para quê? Moisés precisava conhecer quando que ia chover, quando que ia fazer frio, qual o terreno que ele estava, onde que ele podia passar, porque ele teria que pegar o povo de Israel e passar por lá. Eu entendo, utilizando, vamos colocar dessa forma, a inteligência espiritual. Por que aconteceu aquilo tudo com Moisés? Porque tinha um propósito na vida dele. E o propósito de Moisés era resgatar o povo hebreu. Se alguma coisa você pensa, por que está acontecendo comigo? Você tem que utilizar a chave da inteligência espiritual para que essa chave destranque, abra a sua mente para algo que você ainda não viu e que você não conseguirá ver simplesmente com a mente intelectual. Você precisa ver as coisas espirituais segundo a visão de Deus. E você só consegue isso depois que fizer o quê? Depois que você orar. Você passou pela oração, você adquiriu a inteligência espiritual. Se você não passar pela oração, você não vai adquirir a inteligência espiritual. Vocês entendem a sequência agora? Nesse livro, eu apresento essas sequências. Eu apresento como você vai pegar essas chaves e aplicar a sua vida para que você possa chegar ao seu destino. E o seu destino estará alinhado ao propósito que Deus colocou na sua vida. Quando falamos de inteligência espiritual, é assim, Deus tem algo para a sua vida e você fala, o que Deus tem para a minha vida? Você ora. E Deus vai te dar, através de sinais, para onde você tem que ir. O que você tem que fazer da sua vida. E depois existem as sequências. Agora você já tem fé, você tem sonhos, você tem força para agir, você tem direção para ir, que você vai falar assim, eu vou chegar à terra prometida por Deus. Algumas pessoas
falam assim: Deus nunca me prometeu nada. E eu pensava assim, falei, Deus nunca me prometeu nada. Eu era de uma Assembleia de Deus, sabe daquela Assembleia de Deus que não é? Tinha todo aquele costume, aquele negócio, eu falava, aí os irmãos levantavam, rodavam, passavam e orava. Eu falei, gente, Deus nunca fez isso comigo. Um dia um irmão chegou de noite, sem ter culto, Deus deu um sonho para ele, ele chegou lá em casa e falou assim: irmão Joatan, Deus me mandou passar aqui para te entregar algo, e eu não soube o que fazer, eu tive que vir. E eu falei, o que foi então? Me entrega. Eu achei que ele fosse me entregar alguma coisa mesmo, né? Aí ele falou assim, Deus mostrou que tem uma chave, e essa chave está caindo na sua mão. Eu não sei o que é. Eu falei, amém. Se é uma chave, deve ser uma chave dourada. A chave dourada está aqui, meus irmãos. Deus realizou o sonho. Deus me mostrou não só uma chave, mas me mostrou 7 chaves que eu posso utilizar. Por isso que eu botei essa chave dourada aqui no fundo. É a chave que Deus prometeu para mim. Mas muitas pessoas falam, Deus nunca me prometeu. Deus te prometeu a vida eterna. Deus te prometeu um lugar onde nunca haverá sonho, nem clamor, nem dor. Deus te prometeu saúde, paz, prosperidade. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida em abundância. Jesus Cristo te prometeu isso. E muitas vezes nós não pegamos porque não sabemos, porque nós não vemos, porque nós não temos conhecimento. Muitas vezes nós não adquirimos e não recebemos as bênçãos de Deus, porque nos falta muitas vezes o conhecimento. A Bíblia menciona também em Oséias, o meu povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento. E nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos que fazer, primeira coisa, buscar a Deus. Irmãos, nas próximas quartas-feiras, eu vou mostrar as outras chaves. Tá certo? Ficamos hoje então aqui, eu não vou me prolongar, porque agora é um momento em que nós vamos estar, a minha esposa vai colocar algumas coisas ali, os irmãos vão tirar um momento para a gente conversar. Quem tiver dúvida a respeito, eu vou explicar sobre o livro. Esse livro, meus irmãos, adquiram esse livro, tem muita coisa boa. Isso aqui que eu falei para os irmãos, são só 2 chaves, faltam mais 5 chaves ainda. E o que eu falei foi só um pedacinho de coisa que está escrita, com algumas coisas que não estão escritas, e tem muita coisa escrita aqui, que vai edificar os irmãos. Os irmãos adquirindo esse livro aqui, está sendo edificado, edificando a igreja. O que eu penso, irmãos, quando você tem um sonho, eu não estou ganhando com esse livro, realmente não estou ganhando. O que eu quero que vocês saibam, irmãos, é que você pode sonhar, você pode buscar a Deus com aquilo que você quer, você pode colocar a Deus, eu entendo de forma positiva, prova no Senhor, nós, e Deus, Ele vai mostrar o caminho que está seguindo, não tem, precisa novamente. Às vezes, irmãos, nós desviamos um pouquinho só, nós estamos indo no caminho, mas Ele não está levando a terra prometida. Por quê? Porque nós desviamos, e a Bíblia menciona que desviar o alvo é errar o alvo, é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Se eu errei o alvo, eu não vou alcançar aquilo que Deus tem na minha vida. Mas Deus, Ele faz o quê? Nos traz de volta. Ele manda uma pessoa, Ele manda até um anjo se quiser. Mas aqui na igreja, nós vamos ver nas outras chaves, nós temos pessoas que é o líder, o pastor da igreja, ele está aqui para sempre nos mostrar o caminho. Porque um dia nós vamos chegar na Nova Jerusalém, não será essa Jerusalém da terra, mas a Jerusalém celestial, que está preparada para nós. Amém? Irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Peço ao Senhor que abra realmente o coração, o entendimento de cada um dos irmãos. Não vou me alongar, porque não é o propósito. Eu só estou aqui para mostrar, irmãos, sonhem, tenham esperança, busquem a Deus, adquiram Deus força. Existem situações que a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando mais, e Deus capacita, Ele te dá força, irmãos. Tem uma parte nesse livro aqui, eu vou contar só um exemplo, só um pouquinho.
Tinha um menininho que ele estava na oficina, está no livro, tá? E de repente o pai estava trabalhando embaixo do carro. Colocou, eu não lembro o que apoiado o carro em algum lugar. O pai mexendo no carro, aquilo desequilibrou e caiu em cima, o carro caiu em cima do pai. O único que estava na oficina, próximo para ver, era o menino. O menino sozinho. Ele tinha, eu acredito, em torno de 7 anos, eu não lembro a idade dele aqui. E conseguiu sozinho tirar o pai debaixo do carro. Ele levantou o carro, utilizou um equipamento, eu acredito, tipo um macaco, um jacaré, alguma coisa, levantou o pai e tirou o pai debaixo do carro sozinho. Chegaram para o menino e falaram assim: como que você sozinho conseguiu força para tirar o seu pai lá de baixo, para levantar o carro e tirar o seu pai debaixo do carro? Ele disse: eu não estava sozinho, haviam anjos comigo, e eles me ajudaram a levantar o carro e tirar meu pai lá de baixo. Meus irmãos, quando você achar que você não tem força, que você está sozinho, olha para Deus, fala: Senhor, eu creio que o Senhor enviará anjos, se for necessário, para te ajudar na sua dificuldade. Amém? Meus irmãos, eu peço aos irmãos, como a administração financeira está toda com a igreja, os irmãos, se tiverem interesse, vão lá, depois podem passar o cartão, pode passar Pix ali. Fez o pagamento para a igreja, vão lá comigo, eu entrego o livro, tranquilo. Irmão, que você não tiver condições, aí eu vou confiar. Chega ali, eu quero um livro, eu anoto para a igreja, depois vocês passam para o pastor, passa lá na igreja, anota o nome direitinho, vou fazer um controle para vocês ajudarem. O importante, meus irmãos, é vocês saberem o que fazer, para que vocês não fiquem presos nas garras do inimigo, como o povo de Israel ficou na garra do faraó. E Deus tem força para vocês, Deus tem vitória na vida de vocês. Amém. Pastor, Deus abençoe.